bom dia! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Café com Odonto. E pode ser que você esteja no trânsito, no treino ou tomando seu café, mas saiba que eu estou muito feliz de ter você aqui comigo em mais um encontro. Para quem ainda não me conhece, eu sou dentista, professora, mestre especialista em dentística, já atuo na profissão aí há mais de 8 anos, mas eu resolvi trazer hoje o tema sobre o mercado de trabalho para recém-formados e compartilhar como que foi o início dessa jornada profissional na minha trajetória. E para a gente começar, o recém-formado, quando ele entra no mercado de trabalho, ele tem basicamente ali três caminhos, podemos dizer assim. O primeiro deles é prestando um concurso, atuando no serviço público, ou então trabalhando numa clínica privada, prestando serviço nessa clínica e recebendo uma remuneração ali por porcentagem, ou então ele pode empreender, montar o seu próprio consultório, montar a sua própria clínica. E é uma decisão difícil de ser tomada no início dessa jornada. E para mim, como que aconteceu? Assim que me formei, eu fui atuar em uma clínica, que era uma clínica privada, então eu prestava ali os meus serviços e a minha remuneração ela era por porcentagem. E nessa clínica, era uma clínica que tinha grande rotatividade, mas não chegava a ser uma clínica popular, eram procedimentos mais acessíveis, tinha uma equipe que para mim foi muito legal, porque eu aprendia com os outros colegas ali, então nós tínhamos trocas muito interessantes. E nessa clínica, eu recebia 50% do valor dos procedimentos que eu realizava e todo o material ele era fornecido pela clínica. Então foi muito interessante, foi uma oportunidade que surgiu para mim através de uma indicação. Então, logo que eu terminei a minha graduação, eu já tinha essa oportunidade ali em vista, mas tem um fato curioso. Essa clínica, ela não era na minha cidade natal. Então, em teoria, eu iria me formar e voltar para minha cidade. E aí eu tinha um empecilho de eu não conseguiria me deslocar para essa cidade todos os dias e também não teria, de repente, onde morar nessa cidade. Como era recém-formada, né, bancar todos esses custos e tudo mais, era uma opção difícil ali no momento. Então, eu compartilhei essa dificuldade com o dono da clínica na época, que eu não teria como me deslocar e nem como mudar de cidade. E, gente, eu recebi uma proposta do proprietário da clínica, que também é dentista, e a proposta era o seguinte, que de repente eu poderia me mudar para essa cidade e morar ali junto com a mãe dele, que tinha uma casa bem em frente à clínica. Olha só como são as oportunidades. Quando as coisas elas devem acontecer, elas realmente acontecem. E tendo em vista tudo isso, analisando todo o cenário, a oportunidade, eu aceitei essa proposta. Então, eu terminei a minha graduação e de cara eu já mudei de cidade para prestar os serviços ali naquela clínica e foram aí basicamente 3 anos atuando nessa clínica por período integral. É bastante tempo. Só que chegou um momento que eu percebi que eu gostaria de explorar novas oportunidades, aprender outras formas de atuar ali na odontologia, porque em paralelo ao meu trabalho ali estava tudo muito cômodo, mas eu também fazia muitos cursos nesse período, cursos, a maioria deles voltados para dentística, para odontologia estética, e eu percebi que ali talvez eu não conseguiria explorar o máximo de tudo que eu estava aprendendo ali naqueles cursos, enfim. Eu queria ampliar a minha visão de odontologia, eu queria atuar de outras maneiras. Então eu tomei a decisão, mesmo tudo estando cômodo, de reduzir os meus dias nessa clínica e, em paralelo a isso,
eu comecei a atuar em outras clínicas, com outras filosofias, e até mesmo eu tive a oportunidade de fazer ali estágio em São Paulo, capital, em uma clínica que tinha um posicionamento completamente diferente, referência em odontologia estética. E esse estágio não era um estágio remunerado, eu fiz isso aí por basicamente 3 meses, não era todos os dias, era uma vez por semana. Mas esse período onde eu reduzi os meus dias nessa clínica me serviu para trazer muitas experiências, muitos aprendizados, principalmente em termos de empreendedorismo. De que maneira que eu poderia oferecer ali uma outra experiência aos meus pacientes? De que maneira que eu poderia me posicionar atuando na odontologia estética? Como que seria esse fluxo? Enfim, foi um período de muitos aprendizados. E aqui, para você que está me ouvindo, eu trago uma reflexão. Nós precisamos nos permitir sair da zona de conforto muitas vezes. Estava cômodo para mim ali, atuando naquela clínica, uma remuneração interessante para mim que era recém-formada, uma equipe onde todos se ajudavam, mas eu queria mais. Eu sabia que eu podia explorar mais, aprender mais. E essa decisão foi fundamental para agregar na minha experiência, no meu know-how como profissional. E a partir daí, com essas experiências, eu tomei a decisão de que o caminho para mim seria realmente ter a minha própria clínica, atuando com a minha filosofia de trabalho. Eu queria proporcionar uma experiência diferenciada aos meus pacientes. E essa sementinha, ela sempre esteve comigo. Mesmo atuando em outra clínica por 3 anos aí por período integral, eu sempre tive comigo essa filosofia de que em algum momento eu queria ter a minha própria clínica e colocar em prática ali tudo que realmente eu acredito, a minha filosofia e tudo mais. Então, a reflexão que eu trago para vocês é essa. Se permitam sair da zona de conforto, para que vocês possam aprender. Às vezes, o retorno ele não é imediato, é um retorno a longo prazo, mas que faz toda a diferença. É no início da nossa carreira que a gente tem que se permitir testar, validar oportunidades, entender o que mais você se identifica em termos de especialidade, em termos de posicionamento, tipo de clínica que você quer atuar. Esse é o momento para isso. Então, pensem nisso, se permitam sair aí da zona de conforto. E a ideia é trazer para vocês, no próximo episódio, um pouco mais sobre como foi quando eu decidi estruturar ali a parte da clínica. Mas antes, compartilho com vocês também as minhas experiências a respeito da escolha da especialidade. Eu sempre fui apaixonada por dentística, sempre foi a especialidade que eu me identifiquei desde a primeira aula na graduação. E o que aconteceu? Durante esse período, eu fiz muitos cursos modulares com professores que são referência na dentística, mas eu também me aventurei em fazer um curso de atualização em endodontia. Então, nessa clínica, a maior parte dos atendimentos que eu realizava eram tratamentos endodônticos. E eu fazia com toda a tecnologia, eu tinha todos os equipamentos, os motores, as limas rotatórias. E posso falar, gente, no fim das contas, hoje eu sou mestre especialista em dentística, é a especialidade que eu amo, só que a endodontia, ela foi muito importante no início da minha carreira profissional. Porque a endodontia, ela tem muita relação com a dentística. Então, foi ali que eu aprendi, por exemplo, a dominar o isolamento absoluto. Foi ali que eu aprendi a dominar a magnificação.
Então, a endodontia eu realizava com microscopia no curso. Na clínica que eu trabalhava também tinha microscópio, então eu tinha a oportunidade de fazer algumas endodontias também com microscopia. Então, eu sempre conto essa história para os meus alunos dos meus cursos, a importância que a endodontia ela teve na minha atuação hoje na dentística. E é assim, no início da nossa carreira, às vezes a gente fica na dúvida, em qual especialidade seguir, mas se permitam arriscar, ver qual especialidade que você realmente se identifica mais. E eu sempre digo, é uma sugestão, talvez um conselho, não sei como que vocês irão interpretar isso, mas o quanto antes você decidir a sua especialidade é melhor. Porque na odontologia nós temos muitos investimentos em termos de equipamento para fazer nas especialidades. Então, se eu sou uma endodontista, eu preciso de um motor endodôntico. Se eu sou implantodontista, eu preciso de um motor de implante. Então, quanto antes eu decidir, eu vou direcionar os meus investimentos na área certa. Gente, essa informação, ela vale ouro. Às vezes, se a gente faz tudo, a gente não faz bem nada. Então, tem que tomar cuidado em também se aventurar por muito tempo em diferentes especialidades e acabar fazendo investimentos que talvez não te dê retorno lá na frente. Eu sou a favor de uma odontologia onde a base, o clínico geral, é importante você dominar. Nós precisamos ter uma visão integral dos nossos pacientes. Então, é importante ter essa visão, mas se você tem uma especialidade pelo qual você se identifica e que você sabe que você gosta, invista nela o quanto antes, mas não esqueça de olhar o seu paciente de forma integral. E foi após todas essas vivências e experiências que depois de um tempo eu entendi que a dentística seria a especialidade que eu iria seguir e que eu só conseguiria executar essa especialidade em ampla escala, da maneira como eu realmente acreditava, da maneira como eu gostaria de oferecer experiência aos meus pacientes quando eu tivesse a minha própria clínica. Mas aí, de que maneira que esse desejo se tornaria realidade? De que modo que seria esse processo de ter a minha própria clínica? E esse assunto eu vou deixar para compartilhar com vocês no nosso próximo episódio, trazendo todos os detalhes desse processo. Então, não se esqueçam de se inscrever, compartilhem com os colegas para que nós possamos ajudar cada vez mais pessoas e te encontro no nosso próximo episódio. Até lá!